Banco do Brasil vai reportar o resultado do segundo trimestre em agosto e as projeções não estão nada boas. E aí, Banco do Brasil realmente vai para R$19? Vi até uma piadinha aqui de um seguidor ou suposto seguidor aqui do canal. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui, vamos falar a respeito do Banco do Brasil, que terá um lucro líquido, de novo, abaixo do esperado, principalmente pelo resultado provável de abril. Para além disso, o setor do agronegócio ainda não melhorou. Vou te mostrar o que está acontecendo. E Banco do Brasil, nesse momento, acima dos R$22. Eu vi gente até desesperada falando o seguinte: eu tenho que comprar tudo agora porque voltou a subir. Calma, não é porque um ativo no curtíssimo prazo subiu que o cenário negativo anterior foi eliminado. Assim como quando um ativo cai, não necessariamente ele perdeu fundamentos ou piorou. Você tem que começar a analisar os ativos da Bolsa de Valores, as empresas, não de acordo com o resultado do curto prazo ou até do médio, mas com os fundamentos, com a saúde financeira, com a perspectiva da empresa para o longo prazo. Isso significa não ficar focado apenas em notícias, em dados curto-prazistas. Isso é bem difícil, não é nada fácil, envolve você ter uma filtragem que você vai ganhando ao longo do tempo para saber o que faz sentido e o que não faz sentido. É um trabalho difícil, mas com o tempo você vai pegando. E além disso, analisar as decisões dos gestores, não gestor de recursos de terceiro, estou falando aqui gestores das empresas, e também as suas decisões de investimento a partir do processo, as etapas que foram cumpridas para se chegar a uma conclusão. Não simplesmente pelo resultado, se caiu, se subiu, isso não tem nada a ver. Isso está fora do seu controle e do controle de muitas pessoas. Mas beleza, R$22. Significa que acabou, não vai cair mais? Será que é isso? Vamos analisar de forma crítica aqui. Mas é o que eu falei no começo desse vídeo. Já veio o comentáriozinho, ó. Aqui deve ser um hater. Cadê o Banco do Brasil a 19? Nossa, que engraçado. Colocou aqui 5 emojis dando risada pra cacete pra um negócio desse. Putz, caramba, cara. Muito engraçado. Aí o pessoal comentou aqui. E vamos pensar o seguinte. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, você já vai entender. Ibovespa hoje, a 140 mil pontos, subindo 1,3%. Então pensa comigo. Só o fato da Bolsa Brasileira estar recebendo fluxo comprador, isso já vai gerar uma certa alta de curto prazo nos ativos que estão com perspectivas negativas, a grande maioria desses ativos. Esse já é um primeiro ponto. Ó, subindo 1,45 agora, superando os 140 mil pontos. E Banco do Brasil? Como é que tá agora? Vou atualizar aqui o gráfico. Subindo 1,5, ou seja, em linha com o Ibovespa. Nada demais. Legal, se recuperou. Nesses últimos 5 dias tinha vindo aqui para 21,50. E aí se recuperou. Maravilha. Mas isso mudou alguma coisa? Simples assim? Mudou alguma coisa? Não é bem assim. Ó, primeiro, a Legacy soltou aqui os motivos pelos quais ela está a longo prazo vendida em Banco do Brasil. Mas antes um alerta. Sempre que a gente vê opiniões de gestores de recursos, faça o seguinte filtro. Por quê? O gestor de recurso, o gestor de fundo de investimento, ele tem uma dificuldade que acaba sendo uma desvantagem frente ao pequeno investidor e o investidor pessoa física, investidor individual. Por quê? O investidor pessoa física, ele consegue ter um comportamento anticiclo. O que eu quero dizer com isso? Quando o mercado está muito pessimista, que geralmente é o melhor momento para comprar, o investidor individual consegue ir lá e comprar. Ele vai lá e compra. Ele sabe que esse pessimismo todo geralmente ostenta oportunidades para comprar bons ativos a bons preços. Da mesma forma, o investidor individual, quando o mercado está excessivamente otimista, ele consegue vender, realizar lucro e se beneficiar da euforia, beleza? Quando todo mundo está comprando, que é o grande erro. Já o gestor de recursos não consegue fazer isso, ou tem muita dificuldade. Por quê? Porque quando o mercado está pessimista, está ocorrendo um resgate de recursos do fundo. Está havendo um resgate. No momento que é para comprar, o pessoal está pulando fora. Olha a dificuldade. E aí o gestor de recursos tem que fazer de tudo, mas de tudo, para deixar esse dinheiro ali dentro. Como que ele faz isso? Tenta preservar o máximo do capital ali dos investidores, tenta buscar rentabilidade a todo custo, e aí, por exemplo, eles operam vendido. Se eles entendem que um ativo vai cair no curto prazo, eles vão operar vendido, não simplesmente se desfazer de uma posição anterior. Eles vão operar apostando na queda, o que eu considero um grande erro, exceto se você utilizar comprando opções. Porque se você opera com venda descoberto,
Me desculpe, a decisão é burra, não tem como. Por que, Luan? Viu? Você está colocando um alvo de ganhos limitados contra perdas ilimitadas. Não faz sentido. Não dá para sustentar isso. Mas beleza, é só para você entender. Ó, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro no mercado de baixa, porque senão o pessoal vai pular fora. Da mesma forma, quando o mercado está em alta, o gestor de recursos, ele não consegue parar de comprar ou vender. Porque aí o pessoal está colocando tanto dinheiro no fundo, exceto se o fundo fechar, e é isso que eles fazem, está colocando tanto dinheiro lá, e eu tenho que investir esse dinheiro. Quando é momento para não ficar investindo dinheiro em ações e renda variável, etc. Então, coloca isso na sua cabeça. Então, sempre existe esse conflito de interesse. Com essa ressalva, vamos entender o que disse a Legacy aqui. Primeiro motivo, é o que a gente já sabe. Riscos no crédito agrícola. Só que teve coisa nova aqui. Qual o primeiro motivo? O banco perdeu participação de mercado com a redução do crédito subsidiado e o avanço da concorrência. Isso aqui é algo já esperado. Mas o que seria isso? Por que ele perdeu participação? Olha só, notícia recente. O Plano Safra 2024-2025 teve redução. A entrega foi de 230 bilhões, só que a estimativa inicial era de 260 bilhões. Uma queda de 10%. Então, o que acontece? Produtor rural que esperava receber 260 vai receber 230. Além de tudo, a gente teve um aumento na taxa. É a edição mais cara da história do Plano Safra. A taxa de juros subiu de 11,5 para 13,5. Por quê? Porque com a Selic a 15, mesmo que o custo de funding do Banco do Brasil seja de 80% do CDI, não dá para ser menos do que 13,5. Senão é prejuízo na certa, entende? Não dá para ter prejuízo, mesmo que o Banco do Brasil tem ali a sua função social por ser uma estatal. Não dá. E o governo, do jeito que está hoje, está precisando de dinheiro, não de mais uma estatal dando prejuízo. Pelo menos numa operação que seria o Plano Safra. Entende onde eu quero chegar? E aí, qual que é a minha preocupação? Essa é a efetiva preocupação que eu tenho hoje com o Banco do Brasil. Não que ele vai quebrar, esquece esse negócio que vai quebrar, sem exagero. Vamos colocar o pé no chão. A minha preocupação é a seguinte. Esse é um ano em que tivemos safra recorde e que os produtores rurais, a princípio, conseguiriam honrar com seus compromissos. Acontece que o número de recuperações judiciais cresceu, o número de inadimplência também cresceu. Banco do Brasil sofreu, tanto que acabou tendo que revisar guidance e ainda nem publicou, vai publicar em agosto. Vou pegar a data exata aqui para você, segundo o calendário de evento, dia 13 de agosto. E ainda temos aqui a agenda de resultados, que é a nova ferramenta do Investidor 10, que você vai conseguir acompanhar por aqui também. E se você clicar aqui em favoritos, você vai clicar aqui em favoritos, ó, e já vai ter a empresa para você não precisar ficar procurando a data de divulgação do resultado. Uma nova ferramenta aqui do Investidor 10. É só clicar aqui em mais e agenda de resultado. Mas beleza, voltando aqui. Nessa linha de raciocínio, se eu tenho a inadimplência, a falta de pagamento ou prorrogações subindo ou ainda fora de controle, isso mostra pra gente que o Banco do Brasil, em algum momento, se tornaria mais conservador. E isso vai comprometer o crescimento do banco. Claro, ele precisa de rentabilidade, que é o grande foco agora. O Plano Safra, num menor volume, já mostra que o banco está mais conservador. E os produtores rurais estão com medo de não conseguirem se financiar. Tanto assim que a Associação dos Produtores de Soja e Milho Mato Grosso falou o seguinte: com juros próximos da taxa Selic atual de 15, o crédito rural se torna praticamente inacessível para a maioria dos produtores, sobretudo em um momento de elevado endividamento no campo. Na prática, temos menos dinheiro disponível para contratar. Então, qual que é o meu receio aqui? Essa falta de disponibilidade de crédito, essa restrição de crédito ao produtor rural pode gerar um ciclo vicioso em que o produtor rural já está inadimplente, com muita dívida, aí ele não consegue mais dívida para financiar a próxima colheita e aí ele não consegue dinheiro para pagar. E aí, para onde que vai a inadimplência do Banco do Brasil? Então isso de fato se tornou um risco e o risco se reflete nos preços e não só nos preços. Com lucros menores, a gente tem dividendos menores. O dividendo vem do quê? Vem do lucro. E aí a ideia é que o payout do Banco do Brasil também eventualmente tenha que ser reduzido de 40% para 35%, 30%. E o lucro líquido do Banco do Brasil em abril foi mais de 30% abaixo em relação ao ano passado. Nós já tivemos ao longo da história algumas grandes quedas
no lucro do Banco do Brasil, então isso já ocorreu. Mas a ideia é, o preço hoje de tela realmente está justo? A ação pode cair muito mais ainda? Porque o nosso amigo ali ficou brincando, 19. Primeiro que eu nunca falei que Banco do Brasil com certeza iria a 19. Mas, vamos lá, vamos lembrar do seguinte, Banco do Brasil, e aí eu já falo qual é a estimativa agora para o lucro do ano de 2025, diante da queda forte em abril no lucro do Banco do Brasil. De antecipo, é 5 a 5,5 bilhões de reais, bem abaixo do 7,4 do primeiro trimestre, que já foi bem abaixo da estimativa anterior. Mas olha só, qual foi o preço de Banco do Brasil, sem considerar aqui o desdobramento, quando o lucro líquido esteve abaixo de 30 bilhões, que é o cenário atual? Aqui no Investidor 10, você clica em contábil e você vai ter uma noção. Só vindo aqui, ó. Olha 2022, abaixo de 30 bilhões, 29 bilhões. 2021, 20 bilhões. Ó, esses 2 anos aqui teve um salto muito grande no lucro líquido. Tá, e a cotação? Como é que foi? Tem que tirar aqui o ajuste dos dividendos. Vamos pegar aqui o ano de 2022. Banco do Brasil estaria 17 e alguma coisa. Ali para agosto, estava a 20, mas chegou, ó, 19. Então, ficou entre 17 alguma coisa a 20. Então, entre 17 a 20 reais, ou 18 a 20 reais, é mais ou menos um preço que dá para acontecer sim com o Banco do Brasil, como aconteceu em havendo um lucro abaixo de 30 bilhões, e é o que vai acontecer. Vai ser, inclusive, abaixo de 27 bilhões. A projeção atual do mercado é de 26 alguma coisa, e tá o BBA até abaixo de 26. Então, a projeção é essa por conta do segundo trimestre bem ruim. Aí o mercado espera recuperação no terceiro e no quarto trimestres. É isso. Olha só aqui essa projeção de lucro por ação. O mercado espera uma recuperação no ano em V. Então o segundo trimestre vai ser bem ruim e aí eles esperam uma recuperação para o terceiro e quarto. Mas é que tá. Você precisa de margem de segurança. Para quem quer começar a montar posição em Banco do Brasil, precisa de margem de segurança. E se não ocorrer essa recuperação, como o mercado prevê? O ideal é tentar pegar o melhor preço possível. É o curto prazo de hoje que vai determinar a sua rentabilidade ao longo do tempo. E tem outro detalhe: comprar nos momentos errados podem comprometer anos de rentabilidade na sua carteira. É por isso que aquela história, aquele oba-oba do pessoal concentrar demais em Banco do Brasil não foi uma boa ideia, pelo menos por hora. A médio prazo, o Banco do Brasil vai se recuperar? Sim, eu acredito nisso. Isso já aconteceu na história. Banco do Brasil é um banco robusto, financiador do agro, e o agro é cíclico. Atualmente, com essa taxa de juro altíssima, ele vai sofrer e o Banco do Brasil, consequentemente. Mas perceba que beleza, Banco do Brasil entre 17 a 20 é possível, ou 18 a 20 é possível. Mas me diz uma coisa, a 26 bilhões de reais, qual será o índice preço-lucro de Banco do Brasil? Talvez é isso que você queira saber. Olha só, Banco do Brasil, ele está com valor de mercado de 127 bilhões. Então, eu vou pegar 127 e dividir por 26, que seria o lucro líquido para esse ano. Eu chego a um índice preço-lucro abaixo de 5, que é um múltiplo baixo, porque na média histórica, Banco do Brasil negocia 6 vezes lucro. E o indicador preço-valor patrimonial depende muito do ROI. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Mas o preço-lucro ainda está baixo. Então, assim, a médio prazo, o Banco do Brasil é barato ainda. Porque 5 vezes lucro implica um earning yield de 20% ao ano. Agora, pensando em dividendos para esse ano, esqueça bons dividendos, salvo se o preço cair muito. Porque, viu, se eu tenho um lucro provável de 26 bilhões e eu tenho uma base acionária de 5,73 bilhões de ações, eu tenho 4,53 de lucro por ação. E aí eu vou pegar 35% de payout, pode ser até 30, vamos pegar o meio do caminho. Eu teria 1,58, talvez 1,60 por ação de dividendo. E a gente já viu que o dividendo vai ser menor pela antecipação de proventos que foi baixa. Eu já tinha falado disso aqui no canal. Aí a gente está falando do quê? De 1,58 dividido por 22, cotação atual, de um yield de 7. Então, hoje, no preço atual, Banco do Brasil vai pagar entre 6,5 a 7, talvez 7,5. Agora, vamos lá. Com a Selic a 15, você acha que o mercado não está exigindo um prêmio de risco alto? Tá. Então, se você quer pelo menos 8% em Banco do Brasil, que é o que você vai conseguir na cotação atual com Vale e outras empresas, aí a gente está falando do quê? Se eu tenho 1,58 e eu quero 8%, eu estou falando de 19,75. Então, Banco do Brasil vir abaixo de 20, encostar no 19, não é um cenário muito improvável hoje não, para esse ano. Não é. Depois, vamos ver se o cara vai continuar dando risada, o pessoal vai ficar dando risada. Não é. Empresa é um organismo vivo. O valuation se adequa aos números. Agora, a médio prazo, o Banco do Brasil é um bom negócio. 5 vezes lucro. 5 vezes lucro. Agora, se você quer comprar um pouco mais no caos, você tem que esperar um pouquinho mais. Ou já começa a montar um pouquinho de posição agora, mas não, sabe, dá aquele all-in
Na verdade, nunca se pode dar all-in, mas comprar demais agora, sabe? E aí tem outra pergunta que às vezes me fazem. Luan, me diz uma coisa. Para quem já comprou Banco do Brasil lá atrás, tá com lucro alto, tipo tem Banco do Brasil a 15, 16, 17 reais. Sim, isso aconteceu. Eu mesmo tenho um preço médio ali de 17. Para essa pessoa, vale a pena vender agora para tentar recomprar abaixo dos 20, maximizando os retornos? Pelo menos no curto prazo? Ou essa pessoa, ela não quer só receber um dividend yield de 6 a 7% em Banco do Brasil, ela quer receber mais. Então ela migraria para BB Seguridade, por exemplo, que ainda nos preços atuais pode entregar 10%. E aí? Olha, é sempre complicado dar esse tipo de opinião, mas eu diria o seguinte: se essa decisão não implicar pagamento de impostos, e você já tem um lucro considerável, aí pode ser, pode ser. Mas eu não venderia tudo, porque você não sabe, você não tem 100% de certeza de que vai abaixo de 20. O cenário é provável, mas você não tem 100% de certeza. Sendo assim, se não implicar pagamento de impostos, tipo no limite de isenção de 20 mil, ou se você tem uma posição pequena, pode ser que sim. Porque, pensando hoje nos 22 até 19, a gente está falando de uma perda aí de quase 15%. É uma perda importante no curto prazo. Então, se você conseguir evitar uma parte dessa perda, minimizar essa perda, isso é positivo. Ainda mais porque o dividendo vai ser baixo. O dividendo não vai ser um super dividendo que possa compensar essa perda no curto prazo. Então pode ser que sim. Agora, outro cenário. Eu estou com prejuízo. Aí não. Você vai vendendo prejuízo por quê? Se a ação a médio prazo vai se recuperar, essa é a perspectiva. Não. Aí você está deteriorando sem necessidade o seu patrimônio. Agora, se eu já tenho um lucro, aí sem pagar imposto, faz sentido. Mas não tudo. Uma parte, a fim de eventualmente pegar essa grana e comprar outra posição da sua carteira que esteja no melhor momento, em termos até de preço ou perspectiva, ou talvez você esteja desbalanceado, precisa rebalancear um pouquinho, depende muito do caso. Mas afora essa situação, se você está com o seu preço médio acima do preço de mercado, é momento de você ir reduzindo aos poucos o preço médio e vindo abaixo dos 20 e 19, a depender do guidance e da realização efetiva do guidance, aí é momento de aumentar mais a posição, justamente porque daí vai ser uma região de preços ali muito descontada, com a ação podendo negociar a 4,5 vezes lucro, talvez até 4. Aí seria uma maravilha. Mas isso aqui é pensando em gestão ativa. Se você quer uma gestão mais passiva de portfólio, você não precisa fazer tudo isso. E eu sei que o assunto é delicado, porque há muita divergência nesse sentido. Mas o que eu poderia te dizer, pensando com o que eu faço com o meu dinheiro, é isso. Inclusive, aqui Skin the Game total. E eu mostro isso para os membros da comunidade de formação Mira Investing, onde eu mostro as minhas operações logo após eu as faço e mostro o racional. Não bastasse isso, eu gravo vídeos exclusivos para a comunidade, tem planilha de preço teto de ativos, Banco do Brasil está lá, e mais outros 40 e tantos ativos, entre ações e fundos imobiliários. Tem o meu treinamento Formação Mira Investing. É muito conteúdo por uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Conheça a comunidade Formação Mira Investing no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Além de tudo, lá na comunidade eu deixo disponibilizado o link da minha carteira Investidor 10. E eu não deixo só a carteira Investidor 10, eu gravo vídeos mostrando a minha carteira lá dentro do BTG Pactual, até posição em renda fixa, tudo. Agora, vamos dar uma olhada aqui em outros comentários do YouTube. Nesse mês, vou conseguir aportar pesado. Boa, César, aluno do FMI. Mas tem tanta coisa para aportar que a minha cabeça está bugando. Eu ia na renda fixa, mas vou na variada mesmo. Olha para o seu balanceamento, vê o que vale mais a pena e segue o plano. Inclusive, eu trouxe um vídeo para membros falando sobre ciclos de mercado, em que momento nós estamos e o porquê você deveria olhar com bons olhos a Bolsa de Valores brasileira, mesmo na máxima, Traz um pouco de ações americanas, sempre é um ótimo conteúdo. Cara, para membros sim, mas sempre que eu trago vídeos sobre ações americanas no canal, não tem uma boa performance. Ah, Luan, você está preocupado em performance? Claro, mas é óbvio. Afinal de contas, você produziria conteúdo para não ser visto? Óbvio que não. Um artista, por exemplo, não quer se apresentar para uma plateia vazia. Simples assim. A bolsa pode estar na máxima histórica, mas tem muitas empresas bastante descontadas. Olha aí. Será que é membro? Será que é membro? Fala, Luan. Poderia fazer um vídeo sobre VEG. Apesar dos altos múltiplos, a queda recente não é uma oportunidade considerando a histórica rentabilidade dessa blue chip? Olha, eu prefiro VEG um pouco mais barata do que isso, e ela nunca vai estar barata, exceto se a empresa piorar de vez. Aí não é o mesmo cenário, não é a mesma empresa. Mas eu diria o seguinte: foco nos ciclos de mercado. Eles importam mais
do que o múltiplo individualizado de cada empresa. É isso que eu posso dizer. Luan, fala mais sobre os ETFs. De vez em quando eu trago, mas a depender do ETF, se for mercado americano, etc., aí eu tenho que trazer de forma restrita para os membros. Que daí são pessoas que estão realmente interessadas no meu trabalho, pagam para isso e querem um conteúdo mais técnico, aprofundado. É assim que funciona o jogo, gente. De qualquer forma, aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu mostro de forma pública como eu analiso empresas na prática, inclusive para recomendar aos meus clientes da consultoria. Corre lá.